Você já percebeu como hoje em dia muitos Minha relacionamentos, palavra contra a os sua, homens tá têm bom. medo de se Você aproximar de perdeu uma mais nada. mulher e não é à toa. O medo de ser acusado de algo que não fez, como abuso sexual, ou até mesmo ser considerado um potencial, você sabe o que? É uma realidade que muitos homens enfrentam. Já que vocês gostam desse tipo de assunto, eu venho aqui falar de mais um golpe extremamente perigoso e homens ficam em alerta. O golpe funciona do seguinte modo: o homem conhece a mulher, seja no Tinder ou algum outro aplicativo de relacionamento, sai com ela algumas vezes e ela ganha a confiança dele. Após ganhar a confiança dele, ela fala, inventa alguma desculpa, fala que tá com seu aluguel atrasado, ou que o proprietário pediu o apartamento que ela usa e que ela precisa passar uma temporada de uma semana, alguns dias, na casa desse novo affair. Chegando lá, eles passam dias em lua de mel. Mas aí ela vai na polícia, fala que foi agredida, usa da Lei Maria da Penha, ganha uma medida protetiva e o homem é obrigado a sair da sua própria casa. Até provar que a mulher é uma golpista, ela já fez a limpa na casa do rapaz. Tem pessoas que, quando cometem erros, não querem admitir e dizer a verdade. E quando são colocadas contra a parede, como dizem, tentam encontrar uma saída. E foi justamente esse o caso desta mulher. Ela está em conflito com o marido. O motivo, ele descobriu que estava levando Gaia. E para se vitimizar, a esposa diz que está com ansiedade e fica de cabeça para baixo na escada. O marido, indignado, fazia pouco caso. Disse que na hora dela fazer as coisas erradas, ela não pensou nas consequências. E que agora não tinha mais jeito. Sobrou até para a mãe do homem, que acusou a mesma de estar cobertando os erros da nora. No final das contas, ele manda a mãe e a esposa irem embora de casa sem direito a nada. Mas, pelo jeito, elas não estavam dispostas a obedecê-lo. E a esposa ainda passa na cara dele. Ela diz que pelo menos o Ricardão gostava do que a mesma fazia. A discussão por causa de traição fica feio entre eles. E a mãe ameaça até de chamar a polícia. Mas ele quer que a mulher saia de casa, como dizem. Então aqui o papo não vai ser nada sobre Red Pill ou coisa assim do tipo. É só um bate-papo mesmo. Então já deixa aquele like no vídeo, compartilhe, porque o tema de hoje é algo que eu sei que muita gente tem medo de falar, mas precisa ser falado. A questão das acusações falsas, o medo dos homens de serem injustiçados e tudo que envolve os relacionamentos hoje em dia, com as leis que favorecem muitas vezes as mulheres de forma a deixar os caras numa sinuca de bico. Então, bora lá. Primeiro, a gente precisa entender o contexto. Hoje em dia, com as redes sociais e o envolvimento de muita gente que dá opinião sobre relacionamentos, como conquistar alguém, etc., a maioria dos casos se vai notar nos comentários de qualquer vídeo que aborde esse tema que os caras não gostam de chegar nas mulheres por medo de serem considerados assediadores, possíveis êxito. Você sabe que eu posso, não vou falar a palavra para o YouTube não censurar. E esse medo tem gerado uma onda de que, tipo assim, muitos homens hoje em dia não querem mais se relacionar com mulheres. Não é questão que, nossa, mas a masculinidade é frágil, isso e aquilo, é questão que eles estão com medo de serem acusados injustamente por algo que não cometeram. Porque você vê aí, só dá uma pesquisada aí, pessoas que foram acusadas injustamente, o que aconteceu. Cara, eu posso citar casos famosos, cara, como o de Neymar, do Johnny Depp, que o do Johnny Depp acho que foi o que mais deu repercussão e todo mundo caiu em cima dele no começo, né? Falando que ele era abusador, isso, aquilo. E por fim, quem que era a culpada? A ex-esposa, Amber Heard. Que no fim que eu dei uma pesquisada, parece que ela tá morando em Madrid, na Espanha. E eu acho que ela mudou também de nome, ela tá com um cara lá. E você viu o que acontece? É tipo assim, praticamente o Johnny Depp tem essa mancha, né, teoricamente, na carreira dele, mesmo ele sendo inocentado. Foi comprovado que ela fez, ela que era, né, o abusadora contra ele, que eu acho que até perdeu um dedo, alguma coisa assim. E o que aconteceu com ela? Ela se mudou, como ela tem grana, ela arrumou um cara que gosta dela, né? E tá morando na Espanha, tá tendo uma vida normal, mudou de nome. Acho que aparece ela continua a mesma. Eu vou mostrar as imagens aqui. E o Johnny Depp. Todo mundo, quando lembra de caso alguma coisa assim da carreira dele, vai falar desse caso da Amber. E você vê a cena que ela fez chorando, isso e aquilo, sendo manipuladora. E ele, como a maioria dos casos, né, sempre a palavra da mulher pesa muito mais que a dos homens. E deixando claro, eu não estou justificando os casos que realmente acontece que o cara faz, né, abuso da mulher, isso e aquilo. Mas eu tô falando em casos muito específicos e como a internet agora é uma ferramenta muito versátil, né, que qualquer um pode sacar o celular e gravar, você tem uma prova e você pesquisa aí, cara. Vários homens que, até em relacionamentos, que tem um caso também na internet que ficou muito famoso, que o cara descobriu que ela tava traindo ele e ele queria expulsar ela de casa, isso e aquilo, ela começou a se julgar, começou a simular convulsão, aí começou a falar um monte de coisa pra ele, isso, aquilo, começou a se bater, e o cara, se ele não sacasse o celular pra gravar, quem que seria o culpado? Quem queria perder a metade dos bens? O cara. Por isso que a maioria dos caras, quando, tipo assim, hoje em dia todo mundo fala, mas os homens não são mais homens como antigamente, mas os homens têm masculinidade frágil, isso e aquilo. Mas se você olhar os dois lados da história,
vai ver que a maioria dessas mulheres que faz acusações muito graves assim, a maioria é tudo interesseira e aproveitadora. E como elas veem um cara como um... Sempre vai ver um perfil dos caras, nunca vai ser aqueles caras... Como que eu posso dizer uma palavra que não vai censurar? Tipo assim, os caras errados. Nunca vai ser com esses caras errados, porque elas sabem que se elas mexerem com esse tipo de cara, mano, elas vão de arrasta pra cima, tá ligado? E se você olhar com muita atenção às possíveis vítimas dessas mulheres, você vai ver que o perfil dos caras são praticamente tudo mesmo. Tipo assim, são caras trabalhadores, às vezes é primeiro relacionamento do cara, às vezes é, tipo assim, perdeu a virgindade com ela. Às vezes o cara nunca teve muitos relacionamentos, tipo assim, se apaixonou à primeira vista, isso, aquilo, e como elas veem isso como uma possível presa fácil, os caras caem na pira. E aqui vai uma verdade que muitos homens não têm coragem de admitir, mas que é uma realidade crescente, cara. A preferência por ficar solteiro ou até mesmo pagar por sexo, ao invés de se arriscar em um relacionamento sério. A verdade é que muitos homens hoje preferem a liberdade de estar sozinhos porque o risco de serem envolvidos em uma situação em que possam ser acusados injustamente é algo que pesa demais na balança. Eles olham para os relacionamentos e pensam, mano, será que vale a pena, cara, me arriscar, gastar dinheiro, isso, aquilo, leis que favorecem muito mais as mulheres. Eu não tô sendo machista nem nada, cara, mas é só olhar na ponta do lápis e você vai ver. Há acusações falsas e a maioria preferem pagar as do job, você sabe o que é, para ter satisfação que eles querem, né? A maioria vai para ter aquela satisfação sem as complicações de um relacionamento sério ou estável. O que acontece é que muitas vezes o medo de ser pego numa situação de risco, em que a mulher, por algum motivo, possivelmente interesse financeiro, alguma coisa do tipo, possa usar o relacionamento a seu favor, faz com que muitos homens optem por não se envolver. Eles sabem que um simples mal-entendido pode ser o suficiente para colocar sua vida totalmente em risco. E uma vez que uma mulher acusa você de algo muito grave, que você sabe que é, mesmo você sendo inocente, a primeira coisa que vão falar é que você é culpado. Dependendo, até sua família vão botar tudo contra você, mesmo sabendo sua índole, seu caráter, seus princípios. Se a mulher não vai com a sua cara e ela quer te ferrar, ela fala que você fez alguma coisa. Por exemplo, assim, se você tá numa união estável com ela, você às vezes vai na casa dela, ela vai na sua casa, vocês dormem junto, isso, aquilo. Mano, se amanhã ou depois ela não vai, ela quer se te ferrar, ela fala que você abusou dela, se ela tava dormindo, você começou a passar a mão dela. Mesmo que você não tenha feito isso, quem que vai ser mais ouvido nessa história? Quem que vai dar a maior razão, o maior peso na balança? Vai ser a mulher. Porque como tem muitos caras ruins que mancham a imagem de caras bons, que esses caras maltratam as mulheres, fazem isso e aquilo, aí generaliza todos os homens. Mas que nem eu falei, veja o perfil dessas mulheres e o perfil dos caras com quem elas se relacionam. Elas nunca vão fazer isso com um cara que é considerado um homem que não presta e algo assim do tipo. É sempre num perfil de cara, sempre o mesmo. Você vê em podcasts aí da vida, em vídeos nas redes sociais, que a maioria desses perfis dos homens são tudo. E o que vale mais a pena para muitos homens? Cara, se eu tô num relacionamento, eu tenho o risco de sofrer acusações, isso, aquilo, manchar minha reputação, acabar com a minha vida, acabar com a minha carreira. E a maioria dos caras vão tudo para do job, cara, que eles querem essa coisa e elas têm a oferecer essa coisa que eles querem. E ele paga tudo certinho, ele dá os 5 minutos dele, acabou e fechou. A vida continua. E também um risco muito que a maioria não quer enfrentar é a união estável. Aqui a gente entra em um tema que gera muita confusão. A união estável. Quem define o que é um relacionamento sério? Para muita gente, basta morar junto com alguém e ter uma convivência prolongada para que já se caracterize uma união estável. Mas a verdade é que a lei não é tão clara sobre isso. Na prática, o que muitos advogados recomendam é que os homens se atentem a cada detalhe quando entram em um relacionamento, porque na união estável, os direitos são basicamente os mesmos de um casamento. Se a mulher decidir colocar a mão na massa e de repente buscar um benefício financeiro, se é o que você me entende, ou até mesmo uma pensão alimentícia, o homem pode acabar no prejuízo. E tem mais, quando as coisas começam a dar muito errado, se a mulher se sente o direito de buscar vantagem, ela pode ir até a justiça e o homem fica com as mãos atadas. Cara, se você olhar nas redes sociais o quanto de advogados meio que induzem as mulheres a tirar vantagem de homens, ensinando a elas
a ter na justiça, né, uma união estável, ensinando a, tipo assim, ela às vezes vai na sua casa, deixa eu pedir um iFood aqui no meu celular, no seu endereço. Aí, tipo assim, ela mostra na justiça, eu morava com ele aqui, ó, eu pedia lanche na casa dele, eu comia junto com ele. Questão de foto em rede social, tipo, você posta muita foto com ela na sua casa, ou viajando, isso, aquilo. Por exemplo, você tira 10 fotos em um só lugar, mas aí você posta as 10 fotos em dias diferentes, por exemplo, um mês eu posto, outro mês eu posto. Aí ela pode usar isso como mecanismo de justificar que ela tinha uma união estável com você, independendo do juiz que vai ver o seu processo, né? Ele pode interpretar de um jeito ou de outro. E dependendo dos casos, você vai se ferrar muito, cara. E você vê nessas redes sociais, cara, porque tem muitos desses advogados, né, que especializados em meio que manipular as mulheres a fazer essas situações com os homens. É muito baixo, cara, porque qual que é a honra, cara? Qual que é a virtude que você tem de tentar meio que roubar uma coisa que você não conquistou? Tudo aquilo que o cara conquistou com o suor do trabalho dele, com o tempo da vida dele, você quer tirar vantagem, quer pegar mais da metade do patrimônio do cara, sendo que você não ajudou a construir com um dedo sequer. Que nem elas querem ser tratadas como rainhas, princesas, mas tratam um cara como o bobo da corte. Elas querem um palácio, querem um castelo, mas não ajuda a colocar um tijolo para construir. E dê uma pesquisada, cara, nas redes sociais desses advogados especializados em direitos da mulher, entre aspas, assim, que você vai ter uma noção que eu tô dizendo. Foi ele que pagou e ele usa pra trabalhar. Tem o direito? Como você morou junto, o regime de bens de vocês é o da comunhão parcial. E nesse regime, não importa se foi ele que pagou, se ele usa pra trabalhar, porque se a moto foi comprada durante a união de vocês, em caso de separação, você tem direito a metade desse valor. Quando o padrasto criou o filho como se fosse dele, é possível pedir pensão? Sim, é possível o enteado pedir pensão pro padrasto. Quanto tempo morando com meu namorado para ter direito aos bens dele? Bom, essa é uma das perguntas mais comuns que aparece por aqui, tá? Doutor, estou noivo e vou casar em novembro. Qual o melhor regime de bens? Bom, aí depende. Se você tiver mais dinheiro que ele, casa na separação de bens. Agora, se ele tiver mais dinheiro que você, comunhão de bens com certeza. E detalhe, todos esses casos que ocorreram, por exemplo, aqui no Brasil, a lei prevê punição por falsa comunicação de crime. Está no artigo 340 do Código Penal. Mas na prática, é algo raríssimo ver alguém sendo condenado, que no caso seriam as mulheres mal intencionadas. Muitas vezes a justiça entende que a mulher agiu por emoção, ou que puni-las desencorajaria vítimas reais. O problema é que isso abre uma brecha para muitos abusos de mulheres aproveitadoras e oportunistas. Agora pensa comigo, se até famosos com dinheiros e advogados sofrem com acusações falsas, e eles têm dinheiro para bancar advogados, isso e aquilo, e imagina para um cara comum, como que ele se sente? O cara fica à mercê de tudo. Ele é condenado tanto na justiça, a família dele às vezes condena ele, a população condena ele, a sociedade condena ele, a mídia condena ele. E se o cara é inocente, até ele se reestruturar de novo, às vezes eles nem conseguem, fica como fosse passaram uma tinta preta na história dele. E a mulher que acusou falsamente com ele, e é uma acusação muito grave, o que acontece? Nada. Continua a vida normal, como se nada tivesse acontecido, e o cara fica à mercê. E esse é um dos motivos que eles têm preferido ficar solteiros ou até pagar uma companhia. E uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que mais de 30% dos homens entre 25 a 34 anos estão solteiros. Antes, 20% era em 2010. Plataformas como OnlyFans, que vocês sabem bem que rola lá, e apps de acompanhantes tiveram um crescimento de 200% na pandemia, que são dados da Forbes. Isso cria um ambiente em que os homens se sentem cada vez mais inseguros em relação às mulheres. Eu não estou dizendo aqui que todas as mulheres, que nem generaliza, todo mundo assim, isso, aquilo. Eu não estou dizendo que toda mulher é oportunista e aproveitadora. Mas a maioria desses casos que a mulher acusa o cara injustamente, a maioria dessas mulheres são sim oportunistas e aproveitadoras. Existem mulheres sim boas, existem homens sim bons, existem homens bons e ruins, existem mulheres boas e ruins também. É só você abrir o olho e ver os sinais que mostram se essa pessoa tem caráter, tem índole, tem princípios e valores mesmos que os seus. E se tiver, segue o baile, mas se não tiver, sai fora, porque
a maioria dos casos que eu já citei, sempre o cara vai se ferrar, mano. Não adianta. É checkmate. Se a mulher acusou você alguma coisa e, por exemplo, ela tem mentoria, né, desses advogados de redes sociais, da mídia, mano, você tá ferrado. Se você não tiver um bom advogado, se você não tiver provas, se você não tiver... que nem eu vou dizer depois desse tópico, como que você pode meio que prevenir ou evitar esses acontecimentos. Mano, você vai ficar perdido. Então abre o olho, entra num relacionamento sério, sim, se você acha que essa pessoa é a pessoa certa com você, mas se começar a ver que ela começa a dar uns furos, abre o olho e sai fora, porque senão você vai colher as consequências. Você também não pode ser querendo dar uma de vítima, mas isso, aquilo, mano, você viu todos os sinais que ela tava te dando pra você, e você quis ainda seguir em frente, então você tá colhendo a consequência do seu ato. A prova tá aí, cai quem quer. Então, como se proteger? Por exemplo, assim, um contrato de namoro que ficou muito famoso, acho que foi do Hendrik, que é a namorada dele, fez um contrato de namoro. Por exemplo, assim, esse documento é reconhecido em cartório e que define um relacionamento que não é uma união estável. Por exemplo, você tá com a menina e você faz um contrato de namoro, você já fica mais seguro. E outra coisa também é o registro de despesas separadas. Evita depósito em conta conjunta sem formalização. Mano, tira print das conversas, tem extrato bancário, não sei, tá? Dá uma pesquisada aí também. Tem um advogado também, se você tem muito patrimônio, tem um bom advogado, tire suas dúvidas com ele. Cada mínimo detalhe é importante, então essa é a dica que eu posso dar pra vocês. E galera, o objetivo desse vídeo não é criar guerra entre gêneros, não é isso. Não é red pill, não é feminista, não é machista, esquerda, direita, não tem nada a ver com isso, é só mostrando que também existem sim injustiças que afetam todos os lados. E como o vídeo é sobre os homens, é o que afeta também muitos homens. Homens têm medo legítimo e mulheres reais sofrem sem violência. E as oportunistas minam a credibilidade de causas importantes. E com essas que nem eu falei, como existe homem ruim, o homem ruim faz essas atrocidades, né, com as mulheres, isso, aquilo, mancha a reputação de todos os homens, engloba tanto os homens ruins quanto os homens maus. Engloba em todos. E como as mulheres também, existem mulheres boas e existem mulheres ruins, as mulheres ruins, que são oportunistas e aproveitadoras, mancham também a relação das mulheres boas também. Porque é como uma faca de dois gumes, né? Se um corta de um lado, corta de outro. Assim como as mulheres veem os homens como abusadores e coisas assim do tipo, os homens também agora começaram a ver as mulheres como oportunistas e aproveitadoras. E detalhe, que nem eu falei no vídeo, aqui não é vídeo de red pill ou coisa assim do tipo. É só de caráter informativo, que nem eu já disse. Veja a pessoa que você está se relacionando. Tanto eu tô dizendo para mulher quanto para o homem. Se ela tá dando sinais, se ele tá dando sinais que não é compatível com sua visão de mundo, com seus objetivos de vida, seus princípios e valores, cai fora, vai buscar outra pessoa. O que mais tem pessoa é no mundo. Você vai encontrar alguém que te ame, que te respeite, que tenha os mesmos princípios e valores que você. Mas agora eu estou dizendo principalmente com os homens, você vê os sinais, você vê tudo aquilo que ela está fazendo com você, você vê que ela tá meio pisando na bola, você mesmo assim continua no relacionamento, você vai pisar em ovos, cara. Amanhã ou depois ela vai te ferrar na justiça, vai colocar nas redes sociais. E uma vez que colocou nas redes sociais, botou sua cara na rede social, mano, até comprovar que grama é verde, não é azul, já era, a sua vida acabou. Juiz, a senhora não acha que acontecem muitas denúncias falsas e isso pode prejudicar o homem na sua vida profissional e familiar? E se, caso a palavra da mulher for a única prova, a senhora acredita na mulher mesmo se for a única prova? E se ela estiver mentindo? Olha, aí a gente até conversou isso, né? Então, muitas vezes, só temos depoimento da mulher, porque o crime de violência doméstica ele é praticado dentro de casa, muitas vezes, sem testemunhas. É um crime praticado na clandestinidade. Mas o que a gente faz com o depoimento da mulher? A gente revisa esse depoimento. A gente vê o que ela falou na delegacia, vê o que ela tá me falando ali agora, vê se tudo coincide, pergunta quais foram as lesões, como elas foram produzidas. Se o depoimento dela sair todo corretinho, a gente normalmente condena. Porque não há contradição no depoimento da vítima. E no juizado da violência doméstica, o juiz é juiz de ambas as partes, já disse e repito. Mas no juizado da violência doméstica, a palavra da vítima ela tem um peso maior do que nos outros juízos, justamente por conta dos crimes serem cometidos normalmente sem a presença de testemunha. Se tiver testemunha, então, que viu a agressão, que confirma todo o depoimento, tá tudo conforme, andando na mesma direção, aí a solução efetivamente é a condenação. O primeiro que vai tacar pedra vai ser a sua família.
entendeu a família dela, a família é sua, abre bem os olhos. Isso é uma dica de amigo, cara. E se você já está num relacionamento, converse, documente tudo aquilo que vocês fazem, busque conhecimento jurídico e sempre fique muito informado dos seus direitos. E lembrando, a verdade precisa ser regra e não exceção. Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Concorda ou não concorda com aquilo que eu falei? Também o que você acha que pode fazer para melhorar essa justiça dos pesos da balança, se criar novas leis, uma punição mais severa de acusações falsas dos dois lados, né? E deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar e se inscrever. Até a próxima.